pessoal, eu sou Lana de Souza Cavalcante, eu coordeno o laboratório de ensino de geografia aqui da UFG. E eu estou aqui para apresentar esse laboratório. Ele foi criado há mais de 20 anos e com o objetivo assim, de apoiar na licenciatura, na pós-graduação, a formação pedagógica e a pesquisa, áreas de extensão, atividades de extensão na área do ensino. No início ele não tinha muita estrutura, não tinha muitos membros do laboratório, mas ele foi crescendo. À medida que ele foi crescendo, os interesses das pessoas que compunham o laboratório também se diversificaram e foram sendo formados grupos de estudos, grupos de pesquisa, que são as especificidades do ensino de geografia. Então, hoje nós temos 8 professores, vários estudantes da pós-graduação, estudantes da graduação, e nesses grupos, que vão se agregando, né, eles vão sendo agregados nesses grupos, professores da rede, colegas de outros estados que participam das atividades aqui. E o laboratório realiza, além de grupos de estudo, pesquisas com equipes multidisciplinar, vamos dizer, né? E eventos, vários eventos, tanto internos como de maior extensão, né? Esses grupos são, como eu falei, eles são divididos nas especialidades do ensino de geografia. Por um lado, ele tem os primeiros, né, os mais antigos, tinham as grandes linhas que hoje permanecem, que é o ensino de cidade e cidadania, que criou o NUPEC, que é um grupo que estuda essa temática. A cartografia escolar, a cartografia escolar, que é uma outra grande temática, que congregou e se formou um grupo, e uma terceira linha que é o estudo de ambiente, de estudo dos componentes físico-naturais para o ensino de geografia. Então esses 3 são as primeiras, mas nós temos também nessa rede que compõe o laboratório, nós temos outros grupos, e são grupos mais recentes. O NEPEG, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisadores no Ensino de Geografia, é um pouco mais antigo, mas também é formado, ele é transversal a essas 3 linhas. Nós temos outros como a REPEC, como a RECI, que é de formação de professores, e assim cada uma dessas especialidades está já se desdobrando em outras. Eu estou na universidade desde 2000, então quando eu entrei na universidade, né, especificamente para o campo do ensino da geografia, foi em 2002, meu segundo concurso. Desde aquele momento nós tínhamos um núcleo de formação de professores, trabalhamos nesse núcleo até acho que 96, foi quando se transformou, né, o LEPEG se transformou em um laboratório. Eu acho de lá, desde as suas origens até hoje, nós temos várias experiências que são significativas. É difícil a gente individualizar uma dessas experiências, mas eu diria que uma das grandes marcas do laboratório está em torno do trabalho colaborativo. E esse trabalho ele marca de diferentes maneiras. Ele marca a maneira como a gente coordena os grupos de estudos, ele marca a maneira como nós desenvolvemos pesquisa coletiva, ele marca uma relação em que a gente tem uma relação entre alunos da graduação, alunos do mestrado, alunos do doutorado, professores, todos dialogando em cima de um tema. Ele marca a partir das confraternizações que são realizadas, que vão evidenciando como é que cada um pode contribuir com a formação e o bem-estar do outro. Então, são várias as atividades que nós desenvolvemos na universidade. Uma das atividades que eu estou desenvolvendo atualmente é a coordenação do PIBID.
são várias as demandas, né? Vários os objetivos que a gente tem dentro do PIBID. Para atingir esses objetivos, nós organizamos o PIBID a partir de diferentes atividades. Então, o PIBID é um programa voltado, né, de iniciação docência, voltado à formação de professores. Esse programa ele é formado por mim como coordenadora aqui do PIBID da Geografia. Nós temos também 3 professores, que são professores supervisores, são professores que atuam na educação básica, e cada professor coordena um núcleo formado por 8 estudantes de Geografia. Outro aspecto é em relação ao que o LEPEG contribui no seu dia a dia, né? Um deles são os grupos de estudo e pesquisa. Um deles que eu faço parte, que é o Núcleo Eugéia, que é um grupo mais dedicado a pensar e refletir os componentes físicos naturais integrados com os aspectos sociais, econômicos, políticos, né? Faz com que esse aluno, então, ele mobilize um pouco mais esses conhecimentos ligados à relação sociedade e natureza, os processos físicos naturais de enchente, inundação, processos erosivos, compreender as bacias hidrográficas, como que ela está integrada com os aspectos de uso e ocupação do solo. Então também acreditamos que o Núcleo Eugéia contribua nesse sentido, para refletir de forma mais intensificada, vamos dizer assim, os processos físicos naturais, não pensando os componentes pelos componentes, né? O relevo pelo relevo, o solo pelo solo, e entre outros componentes que nós também trabalhamos. Muitos dos nossos alunos, dos nossos egressos, que passaram por aqui, hoje são professores do ensino superior, eles enaltecem isso, assim, olha, o LEPEG ele foi importante para a minha vida, não só do ponto de vista formativo, teórico, conceitual, mas também de como que é o processo de organização do dia a dia, do cotidiano e dessas esferas de organização que tem um laboratório. Né? Meu nome é Denis Richter, eu sou professor do LEPEG há 14 anos já, e dentro do LEPEG eu coordeno junto com as professoras Miriam e Lossandra o grupo de estudos de cartografia para escolares do GES. Foi perguntado qual que é o foco do nosso grupo, as principais atividades, e como o próprio nome diz, o GES ele tem um foco específico no trabalho, no desenvolvimento de estudos relacionados ao campo da linguagem cartográfica. Mas não é linguagem pela linguagem, não é cartografia pela cartografia. Nós temos uma preocupação muito grande de articular e de pensar a questão do contexto dessa linguagem cartográfica em contribuição para o ensino de geografia. Em relação às minhas experiências no LEPEG, eu destacaria que a minha formação, o meu trabalho enquanto professor pode ser dividido em 2 momentos, antes e depois do LEPEG. É incrível como o LEPEG contribuiu significativamente para a minha formação profissional, acadêmica e pessoal. Há uma ideia colaborativa e formativa no LEPEG que não fica somente no campo do discurso, nós desenvolvemos isso integralmente nas atividades, nos trabalhos, no envolvimento que nós realizamos dentro do laboratório, e isso também se desenvolve a partir dos grupos que estão integrados, que formam o LEPEG. Eu destacaria que é um local de trabalho, é onde eu exerço a minha profissão, mas é onde eu me sinto feliz, eu me sinto também realizado pelas pessoas com as quais eu convivo, pelos elementos ou as utopias com as quais eu acredito, que são compartilhadas, e as relações de afeto que são fundamentais. O PEC é o Grupo de Educação e Ensino de Cidade. Esse grupo, atualmente, ele está sob a coordenação da minha pessoa, né, a professora Carla Niel Oliveira, que trabalha aqui no IESA, no LEPEG, e é uma coordenação partilhada, né, também com a professora Lucineide Pires, da UEG de Morrinhos, e com os professores Vanildo Camilo de Souza e a professora Lana, que foi a criadora do grupo. O grupo tem mais de 20 anos de existência, né? Nós derivamos aí do Grupo de Estudos Urbanos. Eu me lembro que entrei no grupo lá no ano de 2003 e tinha esse nome, Grupo de Estudos Urbanos, e com o passar do tempo nós evoluímos e ficamos com o nome de Grupo no PEC, né, com foco aí na cidade.
A cidade e as temáticas urbanas é uma das temáticas centrais do nosso grupo, o que não quer dizer que esse seja o único tema estudado. Nós também abordamos muito as questões da metodologia e método de pesquisa na geografia e na educação. Então, ora nós estamos estudando questões mais gerais da teoria geográfica e alguns clássicos, ora nós estamos estudando alguns autores mais clássicos das temáticas da educação e da formação de professores de geografia. Bem, o Inclugel é o mais novo grupo de estudos e pesquisas dentro do LEPEG. Esse grupo surge de uma demanda que vem crescendo muito nos últimos anos, que é a demanda por pesquisas, discussões, debates acerca da geografia escolar inclusiva, especialmente no que se refere à cartografia tátil e cartografia para surdos. Então, o Inclugel ele tem esse objetivo de reunir pesquisadores, professores que já desenvolvem pesquisas nessa área, a fim de contribuir e enriquecer o debate. Ao longo da minha vida como professora, né, da minha trajetória, eu tenho trabalhado com, problematizado, na verdade, né, a educação das relações étnico-raciais no ensino de geografia, pensando também isso a partir da formação de professoras e professores de geografia, e também relacionando, né, as questões que a gente entende como marcadores da diferença, né, que são as questões relacionadas a gênero, a etnia, as sexualidades, né, e outros aspectos que a gente considera como interseccional, para a gente pensar os sujeitos, né? Então, nesse sentido, a gente tem pensado, né, o quanto é importante trazer esses aspectos da diferença, da diversidade para o ensino da geografia, né, para pensar uma educação geográfica, né, mais voltada para a construção de uma cidadania, né, de uma justiça socioespacial também um grupo de estudos e pesquisas relacionados com essa temática, né, a gente está elaborando ainda aqui no LEPEG também, e de certo modo acho que fortalece, né, a relação do LEPEG com a comunidade externa também da universidade, né, na medida em que a gente traz um debate também junto aos movimentos sociais, né, sobretudo movimentos sociais negros, de mulheres, né, a qual eu também tenho uma inserção. O LEPEG, ele tem um papel muito importante na minha trajetória profissional e pessoal. Eu acredito que se eu não tivesse ingressado no LEPEG, eu não teria continuado a minha graduação. Quando eu entrei na geografia, em 2012, eu era uma estudante trabalhadora. Então, tinha que tentar conciliar os horários das matérias, das disciplinas, com o meu trabalho. E aí eu me lembro que no primeiro período, fazendo uma disciplina de geografia e sociedade, eu estava indo muito mal, porque primeiro período, escola pública, todo aquele contexto. E aí eu tinha acabado de receber a oportunidade de ingressar no LEPEG como bolsista permanência, que era um programa que era para estudantes de baixa renda, oriundo de escola pública, para fazer essa monitoria de trabalho, né, de atividades administrativas do laboratório. E isso foi muito bom, porque me aproximou dos professores. E aí eu me lembro de ter esse contato mais próximo com alguns professores, especialmente a professora Eliana, que era minha professora na disciplina de Geografia e Sociedade, que me deu aquela ajuda, assim, para falar, olha, não está indo muito bem aqui não, então vamos resolver, vamos trabalhar em cima dos conceitos, vamos trabalhar esse texto, e isso foi um pontapé para que eu continuasse a minha graduação. Falar sobre o LEPEG significa falar, antes de tudo, de um lugar. Um lugar de estudos, um lugar de pesquisas, um lugar de qualificação profissional, mas, acima de tudo, gente, um lugar de afetos. O LEPEG foi o meu lugar nos anos que vivi em Goiânia. Nele, encontrei orientação, encontrei os grupos de estudo, encontrei um local para estudar, trabalhar e escrever. Mas há uma parte, gente, que não é menos importante em tudo isso. O LEPEG como lugar do afeto, da amizade, do companheirismo, do coleguismo. O LEPEG do apoio mútuo, do trabalho colaborativo, do cafezinho adoçado com sorrisos e da cervejinha no Gurupi no final do expediente. O LEPEG é um lugar,
E o que o tornou o meu lugar em Goiânia foram as pessoas que constroem cotidianamente esse laboratório. Também foi no LEPEG, neste lugar, que eu descobri a importância de partilhar os momentos da nossa pesquisa com os colegas, e foi no LEPEG também que eu entendi e aprendi o que é, de fato, se tornar um pesquisador. Ah, então é apenas isso que a gente faz no LEPEG, Daniel? Se você está chegando agora, pode ter certeza que não. O LEPEG tem projetos de extensão, tem ações de formação continuada, oficinas, enfim, uma série de atividades que eu guardo com muito carinho na minha memória e que reverberam até hoje na minha formação e na minha prática cotidiana. A gente fala de importância do LEPEG para a nossa formação, a gente tem que ter em mente o que representa o LEPEG para o campo de ensino de geografia no Brasil. Né? Então, nós ter a oportunidade de ter uma formação toda aqui no laboratório e as experiências que nós tivemos, os contatos com os pesquisadores, né, que são todos pesquisadores de referência do nosso campo, acho que isso é, sem dúvidas, fundamental assim, na minha formação, pelo menos. Acho que agregou muito e foi muito importante. O que eu diria, assim, fora do acadêmico, são as relações pessoais, que são muito fortes, amigáveis, tranquilas, é cooperativa mesmo, prima muito pelo coletivo, pelas atividades coletivas e integrando pessoas que estão já pós-doutores com quem está no primeiro ano da graduação. Isso não é um problema aqui no laboratório, todos estão aqui para contribuir. E eu diria assim, né, para além disso, os nossos lanches são muito saborosos, muito afetuosos, muito animados, alegres. Ficaria horas falando sobre as experiências acadêmicas e afetivas no LEPEG. Embora o conjunto de siglas, né, NEPEG, LEPEG, GESINCLO, GEL, GEA, embora tenha um grande número de siglas, o LEPEG, eu tenho essa identidade não só acadêmica, mas afetiva também com o LEPEG. O LEPEG é mais do que um laboratório de estudos e pesquisas em educação geográfica. O LEPEG é um espaço de formação continuada, em todos os aspectos, seja na formação através de uma discussão de novos textos, de novos referenciais bibliográficos, até na formação da cidadania, do dia a dia, do cotidiano, num ambiente que não é o ambiente da casa da gente, e também é o ambiente escolar. Aqui no LEPEG, a gente tem a formação desde o fazer um café, um bom café, conversar com as pessoas, não só de temas relacionados à academia, mas também de temas relacionados à vida de cada um, sem ser fofoca. Se bem que tem também um pouquinho de fofoca. Como laboratório, ele é um espaço de formação, né, diferente dos outros espaços aqui do Instituto, de sala de aula, por exemplo. É um espaço de formação porque nós atuamos no contexto de pesquisas acadêmicas, né? E nesse contexto das pesquisas acadêmicas, os alunos também fazem parte disso, né? Desenvolvendo seus projetos, desenvolvendo os projetos dos grupos a que ele pertence, né? E todas as atividades de pesquisa, né, têm por base uma ação colaborativa, né? Então é uma ação colaborativa em que os professores do laboratório, os alunos de doutorado, os alunos de mestrado e os alunos de graduação, eles têm a sua função dentro de um processo formativo colaborativo. Uma das coisas que a gente mais ressalta no LEPEG é festa e café, né? Porque é em torno disso que é o atrativo de chamar o povo para estudar, para trabalhar, para pesquisar, né? Esse é o principal atrativo que tem. Logo, depois disso, sou eu, né? Minha pessoa. Mas, enfim, essas são grandes marcas, né? Que a gente trabalha festejando, tomando um café, né? Isso é importante para aglutinar as pessoas.
né? E a outra coisa assim, que eu acho que é muito marcante no LEPEG é esse evento que nós estamos realizando agora, né? Que vocês estão preparando esses vídeos, é para esse evento agora, porque é a recepção dos alunos que estão entrando a cada ano, né? Esse é um evento muito importante de conhecer o LEPEG, de falar do LEPEG.